Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje, nós vamos quantificar as trocas de calor, né, e falar das mudanças de estados, né, de estado físico da matéria. Tá ok? Então, papel, caneta, faça suas anotações, ligadinho que a aula de hoje tem muita informação. Tá ok? Então, vamos começar aqui falando sobre calor, né? Vamos relembrar o conceito de calor. Calor é energia térmica em trânsito, né, que vai fluir do corpo de maior para o de menor temperatura, né? Esse fluxo é espontâneo, ok? Não é forçado, é espontâneo. Então, por conta dessa diferença de temperatura, a natureza ela tem essa característica de querer igualar as coisas, né? Então, por conta da diferença de temperatura, então vai fluir a energia do corpo de maior para o de menor. Assim, diminuindo a temperatura do corpo que tem maior, né, temperatura, e aumentando a temperatura do corpo de menor temperatura, né? E isso para que se chegue a um equilíbrio térmico. Então a natureza trabalha dessa forma. Bom, e para que isso aconteça, existem algumas características que têm que ser levadas em consideração. Tá certo? Isso não depende apenas só dessa diferença de temperatura, quanto à quantidade de calor e a temperatura, né, que esse corpo ele vai variar, o que vai receber. Mas também depende de outras características. A primeira característica, nós vamos falar, é o calor específico. Certo? O calor específico, ele é uma característica do material. O nome já diz, né? Se é específico é porque ele é uma característica específica do material, certo? Também chamado de capacidade térmica massiva, ok? Porque ele vai ser dado por uma característica interna aí deste material. Ou seja, cada produto ele vai ter aí um calor específico, certo? Para cada substância, para cada tipo de matéria, ele vai ter um calor específico. Certo? Esse calor específico, ele também, né, é uma característica que ele vai ter de uma certa quantidade de matéria, ele conseguir aumentar aí sua temperatura ou variar sua temperatura em uma unidade. Tá ok? Nós também podemos falar da capacidade térmica, certo? A capacidade térmica vamos representar pelo um C também, só que maiúsculo, né? O calor específico, um C minúsculo, capacidade térmica, um C maiúsculo. Ok? A capacidade térmica, também chamado de energia calorífica, né? Essa capacidade térmica, aí nós vamos falar em quantidade de matéria, ou seja, nós estamos falando só de um grama ou de apenas uma molécula. Nós estamos falando agora de um corpo, né, um conjunto de massa. Então, é a capacidade que esse conjunto de massa vai ter de variar a sua temperatura em uma unidade. Certo? Olha a diferença. O calor específico, nós estamos falando apenas de uma parte dessa matéria, ou seja, nós podemos reduzir isso a uma molécula, e a capacidade térmica não, nós estamos falando agora de um conjunto, né, dessas moléculas. Tá certo? A capacidade térmica, nós podemos representar isso, né, matematicamente como quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, certo? Então, quantidade de calor vezes, quer dizer, vezes não, desculpa, né, sobre a variação de temperatura. Então, nós podemos até dizer aqui o seguinte. Então, isso aqui é quantidade de calor sobre a variação da temperatura. Ok? Então, se nós vamos trabalhar com as unidades, né? As unidades de capacidade térmica vai ser, ó, quantidade de calor. A unidade é o joule
ou a calorias, certo? Vamos colocar assim, joules ou calorias, né? Ou calorias, certo? O joule para o sistema internacional e calorias para o sistema usual, né? A temperatura, né, variação de temperatura, ele vai ser dado em Kelvin ou também em graus Celsius, ou em graus Fahrenheit, por aí vai, certo? Então, vocês podem encontrar o seguinte, ó, para a capacidade térmica, vocês podem encontrar o seguinte, vocês podem encontrar Joule por Kelvin, certo? Pode-se encontrar também o Joule, né, por graus Celsius, ou também pode encontrar caloria por graus Celsius, que são unidades usuais. Nós vamos trabalhar mais com a caloria por graus Celsius. Porém, Joule por Kelvin é a unidade do sistema internacional, certo? Uma outra forma também de a gente relacionar a capacidade térmica, né? Capacidade térmica, ele é o quê? Por conceito, ele é um conjunto, né, de moléculas, então ele é uma massa. E nessa massa nós vamos, né, ver a característica de cada molécula. Ou seja, é massa vezes a capacidade térmica. Quer dizer, massa vezes o calor específico, desculpa. Então, capacidade térmica também é calculado, né, como massa vezes o calor específico. Então, capacidade térmica, o M, massa sobre calor específico. Pronto, certo? A unidade de massa pode ser o grama, pode ser o quilo, né? Porém, nós vamos trabalhar mais com grama. Porém, no sistema internacional é o quilo, né? E aí nós podemos ver qual a unidade do calor específico, né? Muito simples, ó. Vamos dizer, então, que a capacidade térmica é dada por calorias por grau Celsius. E a massa seja dado aqui em gramas, ok? Então, o calor específico, ele é capacidade térmica por massa, né? Então, ele vai ser calorias por grau Celsius dividido por gramas, não é isso? Então, ficaria o seguinte, ó. Então, calor específico, ele teria a unidade como caloria por grama vezes grau Celsius, certo? Ou também poderia aparecer joule, né, por quilo Kelvin, ou joule por grama Kelvin, por aí vai. Então você pode fazer essas mudanças quanto às unidades, tá certo? Nós podemos também juntar as duas equações de calor, de capacidade térmica. Olha aí, ó. Capacidade térmica é quantidade de calor por variação de temperatura e é massa vezes calor específico. Então nós podemos dizer o seguinte, ó, que quantidade de calor por variação de temperatura é igual a massa vezes o calor específico. Tá certo? Então essa temperatura tá deste lado, eu vou botar para o outro. Está dividindo, passa multiplicando. Então a quantidade de calor, massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Ou seja, nós chegamos aqui nesta equação, que é a equação fundamental, né, da termologia, né, ou da calorimetria. Então, esta equação, vamos chamar aqui de equação fundamental da calorimetria. Esta equação, dentro do assunto de calorimetria, né, dentro da termologia, você vai utilizar ela bastante, tá certo? Porque ela vai relacionar a massa, o calor específico e a variação de temperatura, ou seja, uma relação entre calor específico e capacidade térmica, tá certo? Então, é uma equação que você vai ver bastante, certinho? As unidades estão aqui, né, já no meio do caminho, certo? Bom,
se apropriando desta equação, que fala da variação de temperatura, nós vamos ter também, não é, dois tipos de calor. Aí não vem mais das características internas, tá certo? Mas são dois tipos de calor que eles vão agir em momentos diferentes, certo? Em momentos diferentes do percurso de troca de calor, tá ok? Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente tenha água no estado líquido, ok? Então, a gente tem aqui uma panelinha, não é? Nesta panelinha contém água, certo? E esta panelinha ela está sendo aquecida, certo? Então esse conjunto, né, da água com a panela está sendo aquecido, certo? Ou seja, ele vai aumentar a sua temperatura. Você colocou uma quantidade de água para ferver. Com o passar do tempo, né, em que este conjunto vai recebendo calor, o que acontece? As moléculas elas vão entrar em movimento, né? O movimento vai aumentando, até que suas ligações sejam rompidas e essas moléculas se tornem totalmente livres. Ou seja, acontece ali o processo de ebulição, certo? E de mudança de estado. Então, esta quantidade de água mudou de estado e foi para o estado gasoso. Pronto, tá aí. Era no líquido, foi para o estado gasoso, ou para o estado de vapor. Certo? O que nós vamos perceber aqui vai ser o seguinte, é que vai existir uma característica da troca de calor para uma variação de temperatura e que existe uma outra característica para a mudança de estado. Tá certo? Então, existem dois tipos de calor que são diferentes, né, de características diferentes, mas que um é utilizado para a mudança de estado e o outro é utilizado para a variação da temperatura. Na verdade não é nem tipos de calores diferentes, mas é a própria característica da matéria que está recebendo esse calor e que está utilizando essa quantidade de calor para fins diferentes, certo? Então, resumindo, nós temos o que nós chamamos de calor sensível, e calor latente, certo? Eles são diferentes, né? Não quanto a natureza da troca de calor, mas sim a utilização deste calor. O calor sensível, certo? Ele é utilizado apenas para a variação de temperatura. Olha só. O calor sensível vai ser uma quantidade de calor que ele é utilizado apenas para a mudança de temperatura. Isso em um mesmo estado da matéria, tá certo? Ou seja, no calor sensível, o estado, né, o estado físico, ele será constante, ou seja, não muda de estado, porém a temperatura ela vai variar, né? Ela é variável. Ou seja, você pegou uma quantidade de água a 2 graus, né? E aqueceu ela até 50 graus, certo? A 2 graus é líquido, a 50 graus também é líquido. Ou seja, mudou a temperatura, mas não mudou de estado, certo? E como é que a gente calcula o calor sensível? Pela equação fundamental da calorimetria. Utiliza a variação de temperatura, certo? Então, nós vamos utilizar aqui a equação fundamental. Pronto. Já o calor latente, ele vai se diferenciar do calor sensível pela seguinte característica. O calor latente, nós temos o estado físico variando e a temperatura constante.
certo? A temperatura ela se mantém constante. Essa é a diferença básica, certo? Então, quando a água chega, por exemplo, a 100 graus, ela vai mudar de estado. Você percebe lá o seguinte: você colocou a água, né, na panelinha, colocou no fogo. Você vai perceber que ele vai começar a ferver. Então tem um processo de fervura, aquele movimento da água ali, né? A água, aquele movimento muito intenso. Naquele momento, a água está a 100 graus. E ela mesmo continuando lá no fogo, né? Ela não vai aumentar a sua temperatura daqueles 100 graus, certo? Vai continuar em 100 graus até mudar de estado, mudar para o estado de vapor, tá certo? Então chegou ali no processo de fervura a 100 graus, certo? Ele não vai mais aumentar a sua temperatura. Isso aí é até uma dica que você pode utilizar na cozinha. Tá fazendo lá a comida, precisa ferver uma quantidade de água, né? Ou de um outro, né? De uma mistura qualquer. No momento em que está a 100 graus, né? Que está fervendo, você pode diminuir lá, não é, a alimentação do fogo, não desligar, diminuir, colocar em fogo baixo, que ele vai continuar fervendo, porque ele já chegou àquela temperatura. Dali não vai aumentar mais para nada, tá certo? Então, ali há a mudança de estado. Ou seja, o calor, a temperatura, desculpa, ela permanece constante, ela não vai mais mudar. Todo o calor que ele está recebendo é apenas para mudar de estado. E nós calculamos, né, aqui vai ter uma mudança. Ó. Nós calculamos como M vezes L. Esse L, não é? M é massa e L é uma constante chamada de constante de latência. A questão vai ter que te dar essa constante, certo? É a constante de mudança de estado, tá ok? Falando em mudança de estado, certo? Essa mudança de estado ela vai ganhar alguns nomezinhos, tá ok? Fiquem ligados aí, ó. Então nós temos estado sólido, líquido e gasoso. Vamos colocar aqui. Tem só esses três? Não. Tem o estado de plasma e tem o condensado de Bose-Einstein. Só que isso aqui nós não vamos falar nessa aula, tá ok? O condensado de Bose-Einstein já é visto aí em laboratório e o estado de plasma é o estado do Sol, tá ok? Então, sólido, líquido e gasoso. Então, a mudança do estado sólido para o estado líquido, né, quando acontece essa mudança, nós chamamos de fusão. Então, essa é a fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, aqui nós vamos ter três nomes diferentes, certo? Ele pode ser a ebulição, certo? O que é a ebulição? É quando chega a 100 graus, né? E ferve e faz todo aquele processo, né? Então a água chegou a 100 graus, ferveu. Então o processo de fervor é o processo de ebulição. Tem a evaporação. Essa evaporação ela não precisa chegar a 100 para acontecer. Então você colocou lá, lavou uma roupa, colocou para secar, aí vai evaporar. Vai mudar de estado líquido para o estado de gás. Evaporou. E tem o que nós chamamos de calefação. A calefação é imediato. Você está com uma superfície superaquecida, uma panela, né? Superaquecida, tirou do fogo, certo? E colocou água em cima. Então vai acontecer algo característico ali, não é? A água vai bater, vai logo evaporar, né? E com isso tem uma zoadinha, tem um chiadozinho característico, né? Então bateu, subiu logo de uma vez. Então ele acontece de forma imediata. Voltando, do gasoso para o líquido, certo? É a condensação, certo? Também chamado de liquefação. E do estado líquido para o sólido é a solidificação, certo? Também tem as passagens diretas. Do estado sólido para o gasoso é chamado de sublimação. Ok? Voltando, também pode ser chamado de sublimação, ressublimação, sublimação inversa ou cristalização. Isso vai depender aí da obra em que você vai ler, do local em que você vai ler. Tá
certo? Então essas são as mudanças de estado. Lembrando que essas mudanças de estado a gente pode representar através de gráficos, né, como curvas de aquecimento ou as curvas de mudança de estado. Tá ok? Bom, então para finalizar, né, a aula de hoje, ficamos com essa informação. Um grande abraço a todos e até mais.